levei um soco no nariz e o meu nariz ficou gigantesco, roxo. Oi, eu sou a Amanda, eu sou psicóloga e eu resolvi fazer um canal no YouTube. O nome de Hiperfocando com Amanda, eu tive uma ideia muito sobre mim e análises que são minhas e, consequentemente, eu sou uma psicóloga autista e que às vezes eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a cultura pop. E, consequentemente, eu vou acabar falando bastante sobre meus hiperfocos. Mas, para começar, eu vou contar um pouquinho sobre o quanto que fazer psicologia não era, na verdade, muito o que eu imaginava que era. Eu comecei a fazer psicologia em 2014 e eu tinha uma ideia muito mística sobre o que era psicologia. A gente tem muito esse estereótipo da psicologia de filme. Isso acaba gerando uma certa distorção também do que é psicologia, do que é terapia. A gente sempre tem essa ideia de que é uma pessoa centrada, é uma pessoa que não tem problemas e é uma pessoa que é muito calma. Então a gente tem esse estereótipo da psicologia e que, na verdade, ela na prática, ela não acontece. E quando eu comecei o curso, eu comecei achando que era muito essa perspectiva, vou entender o cérebro, a cabeça das pessoas, mas que, na verdade, era um ponto de vista um pouco até meio místico. Eu vou saber quando a galera estiver mentindo, eu vou aprender a descobrir o que as pessoas estão pensando. E, gente, não tem nada a ver, nada a ver. E aí eu até tive contato a primeira vez com uma das abordagens da psicologia, que foi a psicanálise, que é uma das mais famosas, digamos, especialmente em 2014. Então foi uma das abordagens que eu mais tive contato no início e eu tava muito certa na minha cabeça que era isso que eu ia seguir. E a psicanálise, ela é meio mística mesmo, né? Ela aborda muito essas coisas que a gente não consegue ver, que não é empírico no sentido de palpável, de observável. E aí eu descobri que eu odeio psicanálise, que eu acho um saco e que, na verdade, ela é tão abstrata, tão abstrata, que o meu cerebrinho autista não deu muito conta. E aí eu acabei indo para a área de análise do comportamento, que é a psicologia comportamental, que é muito mais observável, palpável, e que isso me ajudou nesse processo. Eu também achei, logo lá no comecinho, que eu ia tratar um monte de psicopata, tá? Eu era inocente achando que eu ia ter que tratar esquizofrenia e essas coisas coisas bem de filme, essas coisas muito místicas, realmente muito distorcidas com a realidade, mas eu acho que especialmente essa coisa realmente muito mística, muito filme de Hollywood, né? Então não foi nada disso, nada disso. Essa ideia, principalmente quando eu descobri a psicanálise, eu achei o máximo, porque eu achei super filosófico, mas quando eu fui estudar na prática eu odiei, e aí aquilo ali como ciência não me descia, e aí eu acabei metendo o pé, não gostei, e aí realmente eu fui e descobri que na matéria de análise do comportamento da psicologia comportamental eu era muito boa, então foi fluindo. Eu também nunca imaginei trabalhar com crianças, hoje é a minha paixão, apesar de que eu gosto também muito de atender adultos. O meu foco sempre vai ser neurodivergência, apesar de que eu atendo alguns outros casos, mas eu nunca achei realmente que eu fosse trabalhar com criança. Eu sempre tive essa percepção da psicologia infantil como algo muito bobinho, muito besta, e que nem era muito válido. E, na verdade, eu fui aprendendo do quanto que, na verdade, a psicologia infantil, ela é uma das mais importantes, porque se a gente trata o problema do começo, né, a gente consegue ser um adulto funcional e com traumas ainda. A gente sempre vai ter traumas, sempre vão ter coisas que vão ser punitivas pra gente, que a gente sempre vai acabar não sabendo lidar muito bem, mas em contrapartida também a gente vai saber lidar com os nossos problemas, as nossas questões, e de uma forma funcional, e que a gente também não vire adultos disfuncionais, não é mesmo? E até muito por essa via, eu até achei no começo do curso que eu me afetaria por tudo. Eu realmente achei que eu ia me afetar pelo problema de todos, porque eu sempre fui uma pessoa muito esponja, sempre absorvi muito os problemas das outras pessoas, e sempre foi uma coisa que eu tinha muito medo de acontecer. Então eu fui na cara e na coragem, mas eu já previa que eu fosse ser essa esponjinha que eu ia absorver
o problema de todo mundo e que eu ia sofrer muito com isso. E na verdade, isso aconteceu, de fato, da mesma forma que eu previ, realmente aconteceu, mas ao longo do tempo, eu acho que principalmente em relação à experiência, a gente vai aprendendo a lidar muito com isso, até pra gente saber qual é a nossa responsabilidade diante do problema do outro, porque o problema do outro vão ter inúmeros aspectos que envolvem a responsabilidade de si próprio, do próprio profissional que está tratando, e até mesmo da sorte do universo, da vida e do contexto de vida daquela pessoa, do repertório que aquela pessoa tem. Então, não necessariamente, a gente precisa saber fazer essa separação entre o que é a nossa responsabilidade, né, o que é a nossa responsabilidade afetiva como profissional e o que não é. Então, eu sempre achei que eu tinha muito medo disso acontecer. De fato, aconteceu. Na época, o meu orientador foi uma pessoa muito importante nesse aspecto. Ele me ajudou muito a conseguir lidar melhor com essas coisas e até aprender a fazer essa separação, de que não adianta eu absorver tudo, né? Em contrapartida, fazer a terapia também foi extremamente importante, foi crucial para eu ter ficado melhor, porque de fato a gente tende a absorver essas coisas com o excesso de informação e de coisas que a gente vai escutando ao longo da vida e ao longo do dia. É lógico que existem quadros que a gente vai se afetar mais e que vão ser mais difíceis da gente trabalhar. Isso vai ter um desgaste mental, um desgaste físico, um desgaste emocional, com aquilo tudo dentro da gente. Então, é muito importante que a gente saiba canalizar essas coisas, pra gente ter uma vida saudável e a gente conseguir também acolher o outro, acolher o problema do outro e saber auxiliar e dar um suporte para aquela pessoa da melhor forma e de acordo com as suas responsabilidades como profissional. Entretanto, eu já tive alguns BOs meio complicados, especialmente sobre o atendimento infantil. A gente tem algumas pérolas, algumas coisas que vão acontecendo. Ossos do ofício, eu não me importo com essas coisas, mas já levei mordida, já levei chute, já levei cuspe, já levei vômito na cara. Eu já fui parar no hospital porque eu levei um soco no nariz e o meu nariz ficou gigantesco, roxo. Eu realmente achei que eu tinha quebrado. Mas em momento algum a gente culpabiliza as pessoas por isso. Então é muito natural que essas coisas possam acontecer. E é isso, é uma profissão em que, em algum aspecto, você vai viver coisas como essa. Então, podem acontecer. Algumas crianças, elas têm comportamento inadequado. Eu também achei, em um certo ponto da faculdade, em que eu nunca conseguiria aplicar todas aquelas técnicas, toda aquela teoria para a vida das pessoas e ajudar as pessoas, mas é uma coisa que, na verdade, ela vai se tornando automática, especialmente com a experiência. Então, eu tenho 8 anos de experiência. Nesses 8 anos eu já trabalho com autismo e neurodivergências, então é uma coisa que vai se tornando muito, muito natural ao longo do tempo, e querendo ou não, padrões vão se repetindo, a gente vai conseguindo pegar ali, e eu achava meus professores incríveis por conseguir fazer aquelas análises super legais, e na verdade hoje em dia é tudo muito fácil, muito mais tranquilo. Então realmente requer muita prática, lógico, muito estudo, né? A gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se atualizando, mas é uma coisa que vai se tornando de alguma forma automática também. E como pessoa autista, eu por muito tempo achei que eu seria muito dura comigo mesma por às vezes não entender a posição do outro, não por uma falta de empatia, mas às vezes pela dificuldade de perceber que as pessoas, elas pensam diferente de mim. Então todo o curso me fez aprender muito sobre o quanto que as pessoas são diferentes, as pessoas têm perspectivas diferentes, as pessoas têm experiências diferentes, famílias diferentes, e o quanto que cada coisinha que acontece na nossa vida pode mudar uma opinião ou alguma perspectiva sobre algo, alguma visão sobre algo, e que tá tudo bem as pessoas discordarem. Eu sempre fui muito rígida comigo mesma em relação a isso, sempre fui uma pessoa muito teimosa, e é dos aspectos que me fizeram reconhecer que eu poderia ter um diagnóstico. E atuando como pessoa autista na psicologia, isso foi muito importante para mim, mas eu acho que foi uma forma muito tapa na cara. Eu precisei lidar com muitas coisas durante o curso e durante os estágios para poder conseguir realmente trabalhar isso em mim, mas a terapia ajudou pra caramba. Então eu fiz muito tempo, naquela época eu tava em terapia, então foi o que foi crucial e mudou a minha vida nesse ponto em que
do quanto que eu deveria ser mais flexível sobre essas coisas. E entender que as pessoas são diferentes e têm vivências diferentes me faz lembrar que cada um faz o que faz por um motivo. É por isso que eu gosto tanto da psicologia comportamental. Gente, eu contei um pouquinho sobre a minha experiência e sobre como que o curso de psicologia foi muito diferente do que eu imaginava. Eu quero abordar outras coisas aqui, se vocês quiserem me colocar algumas ideias, algumas coisas de cultura pop no geral. Eu adoro livros, eu adoro games, e eu quero colocar um pouquinho sobre tudo aqui, algumas análises com base no que eu acho, né, e no que, não necessariamente com bases empíricas, mas o fato de eu ser psicóloga, a gente cria um senso crítico diferente para algumas coisas. Então eu quero colocar um pouquinho aqui dos meus hiperfocos e tentar compartilhar essas vivências que são tão gostosas e são tão boas pra gente compartilhar com outras pessoas. E num mundo em que a gente só vê vídeo curto, eu acho que vale a pena a gente também ter essa troca, essa conversa pelos vídeos aqui do YouTube. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve, deixa a sua opinião. Até o próximo vídeo.